E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e hoje a gente vai falar sobre terceira lei de Newton, ou também chamado de princípio da ação e repulsão. O que é o princípio da ação e repulsão? Vamos considerar que a gente tem duas caixas, uma caixa A, uma caixa B, e que uma força externa seja aplicada na caixa A para a direita na horizontal, né? De acordo com o sentido e a direção dessa força, a caixa A e a caixa B, elas vão provocar uma movimentação também na horizontal e para a direita. O que é que a gente pode considerar? Que a caixa A, ela se movimenta devido a essa força F, está empurrando ela para a direita. E por que a caixa B se movimenta? Você concorda comigo que quando F empurrar A vai provocar uma ação sobre B, empurrando essa caixa. Mas o que é que vai acontecer? Você concorda que quando essa força empurrar A, devido ter duas caixas ao mesmo tempo, para que a gente gere essa movimentação, vai ser mais difícil empurrar as duas do que se a gente empurrar só uma. E por que isso? Porque quando A provoca uma ação sobre B, empurrando a caixa B, fazendo com que ela se movimente, B vai provocar uma reação sobre a caixa A, provocando uma resistência em F, né? Então, quanto F está empurrando para a direita, vai existir uma força de reação B em A, que vai ser uma força negativa, uma força de resistência, que vai estar prejudicando o movimento. Então, o que a gente pode dizer sobre a terceira lei de Newton? Ele diz que quando um corpo exerce uma força sobre outro, esse outro vai exercer uma força no sentido contrário, mesma direção, mas com sentidos ou mais de mesma intensidade, não é? Então, mesma intensidade e direção, mas com sentidos diferentes, né? Então, enquanto A exerce uma força para a direita, B vai exercer uma força para a esquerda, também na horizontal, com a mesma direção e com a mesma intensidade, mas com sentidos diferentes, tá bom? Então, como mostrado aqui, né? Quando F empurra A vai exercer uma força em B, onde B vai exercer uma força em A, onde F de AB é igual à força de B em A, mesma intensidade, mas com sentidos diferentes. Uma observação que é interessante a gente falar, não é? Que essas forças de ação e reação, elas são realizadas em corpos diferentes, sempre diferentes, por isso que existe movimentação. Se as forças de ação e reação fossem provocadas em um único corpo, esse corpo não ia provocar movimentação, não é? Se enquanto ele estivesse exercendo uma força para a direita e o outro que para a esquerda com mesma intensidade e direção, esse corpo não se moveria. Mas como as forças são em corpos diferentes, uma força em B e outra força em A, essas duas caixas vão provocar movimentação. Lembrando que a força A em B é o que provoca movimentação em B, e a força que B em A é uma força de resistência que prejudica esse movimento em A, fazendo com que eles tenham a mesma velocidade, o mesmo movimento, a mesma aceleração, tá bem? O mesmo comportamento entre eles. Essas forças de ação e reação, gente, elas são forças internas, não é? Elas são forças que elas não provocam a movimentação inicial. Para existir aqui essa força de AB ou para existir essa movimentação, é necessário que uma força externa seja aplicada nesses blocos, fazendo com que ela se movimente. Só a força interna entre os blocos não provoca movimento algum. E como é que a gente calcula essa força interna entre A e B, B em A? Então, gente, quando ele pedir para que você calcular a força que A exerce em B ou a força que B exerce em A, a gente vai precisar separar os blocos, da forma como eu separei aqui.
e analisar cada uma dessas forças. Vamos tentar analisar o que é que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma força, bloco A, eu tenho uma força F que empurra aqui para a direita e eu tenho uma força de reação aqui que B exerce em A aqui para a esquerda. O que é que eu tenho mais? Eu tenho uma força peso aqui para baixo e eu tenho uma força normal aqui para cima, não é? Onde eu vou chamar aqui de N de força normal e aqui eu vou chamar de P de peso, eu vou chamar aqui de PA e NA. O que é que a gente já sabe, meus queridos e queridas? Eu falei para vocês que, como o movimento a gente já sabe que é para a direita, toda a força que estiver a favor do movimento ela é positiva. Toda a força que estiver contra o movimento ela é negativa. E as forças que nem ajudam e nem atrapalham, ela tem uma direção totalmente diferente do movimento, a gente anula. Então vai sobrar apenas essas duas forças. Logo, a gente vai ter que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? São a soma das forças que sobraram. Então eu tenho mais F, sobrou mais F, e sobrou menos força de BA. Igual a massa. Massa de quem que a gente está trabalhando nessa situação? A gente está trabalhando a massa do corpo A vezes a aceleração. Então, se caso a gente queira calcular a força de BA, o que é que a gente vai ter? Eu vou ter a seguinte equação. Eu tenho que a força de BA, a força de reação, né? Ela é a força F menos a massa A vezes a aceleração. E aí a gente achou uma equaçãozinha que o que é que eu fiz? Eu só peguei o valor de F, joguei para cá, MA vezes A, joguei para o outro. E a gente, F de AB eu joguei para um lado e MA vezes A eu joguei para o outro. E a gente encontrou essa equaçãozinha aí que representa a força B vezes A. Tá bom? Olha, eu vou fazer a mesma situaçãozinha com o bloco B, né? Eu tenho aqui, se ele tem massa, ele vai ter um peso. E se ele está colado a uma superfície, ele vai ter uma força normal, né? Então ele vai ter peso aqui, ó, que eu vou chamar de peso de B, e aqui ele vai ter uma normal de B. Olha, o que é que acontece? A movimentação aqui desse bloco é para a direita. E aí, se a movimentação dele é para a direita, todo o corpo, toda a força que está a favor do movimento ela é positiva. Aqui não tem força contrária ao movimento, que seria negativa. E as forças que nem ajudam nem atrapalham, a gente anula. Então corta. Então sobrou, olha, seguinte fórmula. A gente vai ter força resultante igual a massa vezes a aceleração. Cortei sobre apenas essa força. Então eu vou ter, ó, mais FAB no lugar da força resultante. Igual a massa de quem? A gente está trabalhando no bloco B. Então eu tenho a massa de B vezes A. Então se eu quero calcular a força de reação, nesse caso, a gente vai ter a seguinte fórmula. Formulazinha. Então, galera, para a gente determinar as forças de ação e reação entre os blocos, né, a gente precisa dividir esses blocos e a gente vai entender perfeitamente sobre a relação de força de ação e reação, tá bom? E só para a gente lembrar um pouquinho, conversar um pouquinho, as forças de ação e reação, elas são encontradas não só através de blocos, como eu falei aqui não, tá bom? As forças de ação e reação, elas são importantes no nosso dia a dia. Só o fato de andarmos, né? Quando a gente faz uma força no chão, o chão exerce uma força sobre a gente e aí a gente consegue se movimentar para frente, né? Ou pode ser uma relação entre os planetas, as forças de atração entre os corpos celestes, né? Então, quando a Terra ela exerce uma força que puxa a Lua exerce uma força que puxa a Terra em um sentido oposto, de mesma direção e de mesma intensidade. Ou também pode ser uma atração molecular, né? Os prótons e os elétrons, eles exercem cargas de sinais contrários e exercem forças de atração, e aí elas possuem mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos diferentes. Então esse processo de terceira lei de Newton ele pode ser encontrado em vários exemplos
na natureza, tá bom? Então, para a gente entender melhor como é que a gente faz esses cálculos, eu botei 3 exemplos aqui para vocês. Eu tenho um exemplo aqui onde ele diz que a massa de A é 3, a massa de B é 2, a força F aqui equivale a 20. O que é que eu quero? Vamos achar aqui a força de ação e reação e vamos achar todas as forças que estão atuando aqui, na verdade, no bloco, e vamos achar também a aceleração desse sistema. Então vamos lá. Primeiro, olha, se esse corpo aqui tem massa A de 3 kg, vou botar aqui, ele vai ter um peso, eu vou chamar ele de peso de A. Se esse bloco aqui ele tem uma massa que vale 2, ele vai ter um peso, eu vou chamar de peso de B. Como A está encostado em uma superfície, ele vai ter uma força normal, eu vou chamar de NA, e como B está encostado em uma superfície, ele vai ter NB, tá bom? Então a gente já sabe PA e já sabe PB. Vamos calcular PA. Como é que a gente calcula? Lembra que o peso é a multiplicação da massa com a gravidade. Considerando a gravidade da Terra como 10, a gente vai ter massa 3 vezes a gravidade, que é 10. Eu vou ter aqui um peso que equivale a 30. Aqui, peso de B, massa vezes a gravidade. Então eu vou ter 2, que é a massa, vezes 10. Eu vou ter 20, né? Massa vezes a gravidade, massa vezes a gravidade, massa vezes 10, que é a gravidade, massa vezes 10, que é a gravidade. Vou ter 30 e vou ter 20. A gente, em outras aulas, eu falei que nessa condição, no sistema horizontal, o peso é igual à força normal. Então, eu posso dizer que essa normal aqui vale 30, enquanto essa normal aqui vale 20. Então, vamos calcular a aceleração, inicialmente. Olha, o movimento disso tudo aqui é para a direita. Quem está empurrando essa força é F. O que é que eu consigo encontrar aqui? F está no sentido do movimento, então F aqui ele é positivo. Já PA, PB, NA, NB nem está ajudando, nem está atrapalhando. Então eu vou ter a seguinte situação: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É a força que sobrou, só sobrou F. Então eu vou ter força resultante F positivo. A massa, eu tenho 2 blocos, então vai ser a massa dos 2 blocos. E vezes a aceleração. Então F é 20. A massa de A e mais a massa de B é 5. E eu vou ter que a aceleração é 20 sobre 5 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração nesse caso. Só que agora eu achei a aceleração, achei todas as forças e agora eu quero achar a força de ação e de reação, né? Vamos lá, o que é que eu vou fazer, gente? Lembrando que se você calcular a força de ação, você já está calculando automaticamente a força de reação, né? Então, eu vou ter a seguinte situação, que eu vou desenhar, eu vou pegar qualquer bloco, vou escolher um dos blocos. Eu vou escolher o bloco A, aqui, mas posso escolher B, e eu acho que a B seria até mais fácil, né? Mais simples de calcular usando o bloco B, né? Mas deixa eu desenhar aqui. Pronto, desenho o bloco A, e aí eu vou fazer todas as forças novamente, né? Vou representar todas as forças novamente. Vou ter aqui o peso, tenho a força normal, que é subindo aqui. Eu tenho a força F, que está agindo aqui. E o que é que eu vou ter mais? Você concorda comigo que A vai exercer uma força em B e B vai exercer uma força em A. Então aqui, ó, voltando, eu vou ter uma força que B exerce em A. Aqui eu tenho uma força F. Aqui eu tenho um peso PA e eu tenho uma normal NA. Então, ó, eu tenho as forças que estão agindo aqui em A. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisinha que a gente fez aqui. Então eu vou ter, ó,
Vamos lembrar que o movimento desse bloco A, ele é para direita. Entenda aqui vocês que eu não inventei nada até agora, eu só fiz desenhar tudo aqui, só escolhi um dos blocos, desenhei ele separado. A única coisa que eu atribuí foi essa força de reação que está acontecendo aqui em A. Então, vamos calcular. Como é que a gente faz aqui? Ó? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força de ação e reação é uma força interna, então a gente precisa pegar apenas um bloco e saber o que está acontecendo aqui dentro. Então eu preciso dividir um desses blocos, separar ele aqui e calcular ele isolado, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A, eu sei que aqui ó, F é positivo porque está no sentido, FBA é negativo porque está no sentido contrário, enquanto PA e NA a gente já sabe que a gente anula. Então eu vou ter duas forças que sobraram. Eu vou ter mais F menos FBA igual a massa. Dessa vez aqui eu somei A e B ó, aqui. Só que dessa vez eu só tenho o bloco A. Então eu tenho a massa de A. Tem que lembrar que eu estou calculando isolado, estou calculando apenas esse sistema. Então, o que é que eu sei? Vamos substituir a força F, eu sei que é 20, menos FBA é o que eu quero calcular. A massa de A, a gente sabe aqui que vale 3, e o valor de A vale 4. Então, eu vou ter 20, 3 vezes 4, 12, jogando aqui para o outro lado, ele vai negativo, vai ficar 12. Passando para o outro lado, eu vou ter força de BA. 20 menos 12, logo a força de reação é de 8 newtons. Sabendo que isso aqui é 8 newtons, eu sei também que a força que A exerceu em B também vale 8 newtons, tá bom? Porque se a força de BA é 8 newtons, a gente também já sabe que a força de AB também vale 8 newtons, só que tem um sentido contrário. Se a gente quiser provar isso, a gente pode provar isso posteriormente, tá bom? Vamos aqui entender segundo exemplo, para a gente ver que tudo a gente calcula do mesmo jeito, tudo se calcula da mesma forma. Eu tenho aqui, primeiro, A, aqui eu sei que vale 3, e aqui B vale 2. Tá vendo que aqui, se ele tem massa, ele tem peso. Se ele tem massa, ele tem peso. São as primeiras perguntas. Logo, se aqui é 3 kg, o peso aqui vai ser 30. Se aqui tem 2 kg, o peso aqui vai ser 20. Se ele está encostado em uma superfície, se B está encostado em uma superfície, os dois vão ter forças normais, NA e NB. Lembrando que o peso é igual a normal, então essa normal aqui vai ser 30. Esse peso aqui vai ser 20. Né? Então, a gente vai ter... Aqui eu tenho uma corda, aqui tem uma corda, aqui eu tenho uma corda que está sendo puxada por uma força F. Gente, você concorda que quando eu puxo aqui, essa corda ela vai esticar de um lado, ela vai provocar uma tração aqui de um lado. Lembrando que tração são forças que acontecem na corda, em um fio, né? Então ele vai ser puxado de um lado. Enquanto aqui, por causa do peso desse bloco, também ele vai puxar do outro lado, devido a essa resistência aqui. Então a gente vai ter tanto uma tração de um lado, uma tração de um outro, que é o que a gente chama de forças internas. Lembrando que a TA vai ser sempre igual a TB, né? A tração no mesmo fio, ela é igual, né? Trações no mesmo fio vão ser sempre o mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. O movimento está para a direita. Então, o que é que eu falei? Quando a força tem o mesmo sentido do movimento, ela é positiva. Então, ó, F é positivo. TA aqui, ó, é positivo. E quando ela tem sentido contrário ao movimento, ela é negativa, né? E quando a gente tem forças que não estão nem a favor e nem contra, a gente pode anular. Então, anulando os pesos, anulando as normais. O que é que eu vou ter, gente? Eu vou ter a seguinte forma. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é a soma das forças sobre o F, TA e TB. Só que, ó, TA e TB, eles são iguais. Eu falei para vocês que a atração na mesma corda é sempre a mesma. Então, TA é igual a TB. Uma é positiva, uma é negativa. Quando eu somar mais TA
menos TB. Sabendo que eles são iguais, isso aqui vai dar zero. Então essa tração aqui, ó, essas duas, vai ser anulada. Então vai sobrar apenas, ó, mais F. Esse F está puxando essas duas agora. A gente está trabalhando esse corpo inteiro. Então eu tenho a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Isso aqui, olha, vai dar justamente essa continha aqui. Então a gente vai encontrar que a aceleração ela é de 4 metros por segundo ao quadrado. A gente achou a aceleração aqui. O que é que eu quero dessa vez? A gente quer calcular, eu achei a aceleração, achei todas as forças, aqui é 30, 20, 20, 30, achei F, eu sei que F é 20, mas quanto é a tração que A faz em B e a tração que B faz em A? Quanto é a tração A e a tração B? Vamos calcular. O que a gente faz, gente? Escolhe apenas um bloco, a gente isola um dos blocos e calcula separadamente. Então eu vou fazer o que a gente fez no primeiro caso. Vou pegar aqui a superfície, vou desenhar aqui, vou pegar o bloco A. Como eu peguei o bloco A nesse caso, eu vou pegar aqui o bloco A do mesmo jeito aqui e vou desenhar. Só ter um pouquinho de paciência. Eita, ficou lindo. E aí, a gente tem aqui o bloco A. E eu vou desenhar tudo que estava no bloco A. Eu tenho aqui um peso para baixo. Esse peso aqui tem uma PA que vale 30. Eu tenho uma força normal que é para cima, que é NA que vale 30. Eu tenho aqui, olha, para o lado, eu tenho uma tração aqui que a gente chamou de TA. E vamos lembrar que o movimento de tudo isso aqui é para a direita. O movimento aqui é para a direita. Então vamos lá. Olha, eu falei que tudo que for a favor do movimento é positivo, como a gente já fez aqui, e tudo que não for a favor nem contra, a gente corta. Então, ó, vê se a gente usa sempre a mesma coisa. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é a força que sobrou, só sobrou TA. A massa, a gente só está trabalhando esse corpo isoladamente, então só a massa de A vezes a aceleração. TA, ó, nesse caso, vai ser a massa A, que é 3, vezes a aceleração, que a gente achou que é 4. Então 3 vezes 4, a gente vai ter 12 newtons. Então eu achei que a tração TA aqui vale 12. Se você for calcular TB, você também vai encontrar 12. Se você escolhesse aqui calcular esse bloco, ia ficar muito parecido com isso, você também ia encontrar que essa força é igual a 12, né? Não ia mudar nada. Então você tanto faz escolher um bloco, quanto você escolher outro, e você vai ter o mesmo resultado. Caso você não encontre o mesmo resultado, se você quiser calcular os dois, alguma coisa está errada, é melhor refazer a questão, tá bom? E por último, a gente tem um último caso aqui, né? Eu tenho um corpo que agora está uma superfície, outro agora está suspendido, né? Está pendurado, e a gente vai refazer ele do mesmo jeito. Aqui a gente vale 3 kg, então ele tem um peso A que vale 30. Aqui ele vai ter um peso B, já que aqui é 2 kg, que vale 20. Como ele aqui está em uma superfície, ele tem uma força normal, que vale 30 também. Aqui, olha, gente, se você reparar, ele não está preso a uma superfície, então ele não tem força normal, tá bom? Ele não está em contato com a superfície. O que a gente vai fazer, gente? Já que a gente achou as forças, a gente vai de acordo com o movimento de cada blocozinho desse. Vamos entender que esse movimento desse bloco é assim, ó, ele está caindo. Então o que eu vou fazer? Tudo que tiver a favor do movimento é positivo, tudo que tiver contra é negativo, o que não for a favor nem contra a gente corta. Então, ó, NA corto, PA corto. Por que eu corto? Porque o movimento é para a direita, ó, ele está para cima e está para baixo. TA aqui é positivo, porque ele está a favor do movimento. Agora vamos aqui, ó, o movimento desse é para baixo. Então, ó, PB é positivo, enquanto TB aqui é negativo. Só que o que é que eu sei? Mesma forma daqui.
TA igual a TB. Sobrou que forças? Vamos lá, como é que a gente calcula isso? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é as forças que sobraram. PB, TB, TA. Só que TA e TB, como eu já falei, é uma corda só, essas forças aqui são iguais, né? São forças internas, TA igual a TB. Então, se TA é igual a TB, eles têm sinais diferentes, quando eu somar isso aqui vai dar zero, então a gente pode anular. Então, o que é que a gente vai encontrar? A única força que sobrou é PB. Como eu estou trabalhando os dois blocos, então eu vou ter massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. PB nesse caso aqui, ele vale 20. A massa dos dois vale 5. E aí a gente vai ter uma aceleração que também vale 4. Nem sempre toda aceleração vai dar 4 não, viu gente? Isso aqui foi coincidências ou proposital para poder ficar as contas simples, tá certo? E aí o que é que eu faço? Eu quero encontrar, eu já achei a aceleração, achei todas as forças aqui, só não achei TA e TB. Então eu quero achar essas trações internas aí, essas forças internas. Como é que a gente vai achar? Eu vou escolher qualquer um dos blocos, escolhe qualquer um aí. Você pode escolher esse, pode escolher esse. Eu escolhi sempre o bloco A. Mas esse bloco A aqui é muito parecido, então eu vou escolher B dessa vez, tá bom? Então o que é que eu tenho? Eu tenho um bloco B, que dessa vez ele está pendurado, né? Tem um bloco B, dessa vez ele está pendurado aqui. Pronto. E aí a gente tem as seguintes forças. Eu tenho um peso aqui para baixo. Eu tenho uma tração aqui para cima. E eu tenho uma movimentação desse bloco aqui para baixo. Essa é a movimentação dele, né? E aqui é o bloco B. E aí eu vou ter que aqui eu tenho TB e aqui eu tenho PB. E a gente já sabe que a favor do movimento é positivo, contra o movimento é negativo. Então vamos calcular. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tem duas forças, então vou colocar as duas. Essa aqui é positiva, mais PB. Essa aqui é negativa, menos TB, igual. Eu estou calculando a massa do bloco B. Eu estou trabalhando um sistema isolado, então é só B vezes a aceleração. PB eu já sei que é 20. A gente já sabe que é 20. TB é o que eu quero. A massa de B, vamos aqui, ó, 2. E a aceleração vale 4. Então vai ficar, passa esse aqui para cá, esse aqui para lá. A gente vai ter 20 menos 8 é igual a TB igual a 12 newtons. Então a gente encontrou aqui, de novo, né? Novamente, um valor de 12 newtons. Se eu fosse calcular o valor de TA, se eu escolhesse aquele bloco A, eu vou encontrar novamente também 12 newtons, tá bom, gente? Então, é assim que a gente encontra as forças internas, as trações, as forças de ação e reação, tá bom? E se você reparar, né, aqui é onde a gente encontra essas forças de ação e reação. Então, se você reparar, é um sistema bem simples, sempre calcula da mesma forma, se utilizando força resultante igual a massa vezes a aceleração, né, identificando as forças, sabendo quem é positivo, quem é negativo, quem é que a gente corta. E para que a gente ache a força interna, tração ou força de ação e reação, gente, a gente só precisa escolher um dos blocos. Para calcular a aceleração, a gente calcula tudo de uma vez. Achar aceleração. Para eu achar tração ou força de ação e reação, a gente calcula aqui, ó, escolhe um bloco, tração, um bloco, tração, um bloco. Tá bom, gente? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero encontrar vocês nas nossas próximas aulas. Beijos, abraços e fica com Deus, a gente se encontra, beleza? Tchau, valeu, galera!